Estamos de volta aí. Obrigado pelos likes, pelos comentários, por você inscrever no canal e ajudar a gente a romper essas barreiras das trevas, né? E hoje eu quero falar sobre aquilo que Jesus falou. Jesus, ele sempre tem os ensinos assim, sabe, para levar a gente de fato para ele. E ele diz assim no Mateus capítulo 6, eu creio que no versículo 7. A gente comentou isso no culto passado, na terça. Quando orades, olha o que ele fala, não usei de vã repetição. O que seria a vã repetição? É uma oração que você faz há meses, há anos, né? E aquela mesmice, você não cresceu, você não acrescentou mais uma revelação. Você não delatou mais, você não rendeu-se mais ao Senhor. E ele fala assim, porque vocês pensam que de muito falar você será ouvidos. O que ele quer dizer? A Bíblia fala lá no livro de Lucas, capítulo 11, cuida, né? Ele dá um alerta ali, cuida que as vossas luzes não sejam as trevas. Mas como assim, luz que é trevas? Palavras que você cita, palavra que você proclama, palavra que você fala, mas não há vida. Ou seja, a palavra é a luz, mas se a palavra não for iluminada pelo Espírito Santo, é trevas. Por isso que muitas pessoas sofrem, frustram, criam grandes perspectivas. Tudo que eles falam em nome de Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas no real mesmo não tem cumprido essas coisas. E sabe por quê? Porque nós estagnamos de alguma forma. Nós acostumamos com culto, acostumamos com liturgia, acostumamos com domingo, com a terça, com a sexta, e você não quebra essa barreira. Vou te dar um exemplo. Até citei isso lá no culto. Eu corro ali no cais, na areia, e eu consegui correr 12 voltas. Para chegar às 12 voltas foi terrível, depois eu acostumei com aquilo. Aí eu percebi que meu corpo não estava mais sentindo o exercício. O que eu fiz? Eu aumentei mais uma volta. Aí meu corpo sentiu. Meu corpo sentiu com certeza. Então, Oséias 6, capítulo 3, diz assim, conheçamos a Deus e prossigamos a conhecer. Entendeu? Porque senão você vai estagnar. Como eu falei naquela reunião, porque senão sua mente vai oxidar. A sua mente ela vai criar um calo, para você entender. Vai ficar insensível. Mas se eu tenho progresso, se eu vou evoluindo, conhecendo e prossigando a conhecer, cada dia que eu vivo a palavra, os jejuns, os louvores, a meditação profunda no Espírito, essa palavra que eu medito, não que o pastor ministra para você, mas a palavra que você ministra para você, ela vai fazendo, sabe o quê? Oxidando a sua mente. Do jeito que alguém faz um exercício físico lá na academia, vai oxidar o sangue, né? Vai quebrar aqueles radicais livres da incredulidade. Para você entender o raciocínio assim. Assim eu faço quando eu vou prosseguindo a conhecer. Assim eu faço quando eu vou avançando em conhecer. Cada dia a minha mente carnal, ela vai ser quebrada com as barreiras, ela vai ser desbloqueada. Por que muitas pessoas, ela está no culto, está na igreja, mas assim, meio sem sentido, não passa apenas de uma liturgia, de um ajuntamento solene, só pisa aos átrios do Senhor, mas volta para cá nos mesmos patamar carnal. E Jesus falou para você avançar. Porque a Bíblia também fala em Romanos 12. Ela diz bem assim, olha, rogo, irmãos, que apresenteis os vossos corpos progressivamente como sacrifício vivo, santo, aprausível a Deus, que é o culto racional. E depois que você estiver oxigenando a sua mente espiritual, né? Depois que você foi quebrando esses radicais livres do medo, da fraqueza, da mesmice, da rotina, aí ele diz assim, que coisa linda está falando para você nessa manhã. Não conforma com esse mundo.
O que é o mundo? Todos os intempéries que te combatem, todas as lutas que te enfrentam. Você tem autoridade quando apresenta o teu corpo como sacrifício vivo, santo, aprausível a Deus, que é o culto racional. Aí ele fala assim, não conforma mais com esse mundo, mas transformai o mundo, transformai você, transformai o ambiente que você mora. Como? Com a renovação das vossas mentes. Nós podemos trocar a palavra renovação. Oxidar a sua mente, oxigenar a sua mente, destravar a sua mente. Porque você está nessa fé, nesse patamar há muito tempo. E você sabe tudo que tem que fazer, você não consegue fazer. Se você não ir para Deus, se você não conhecê-lo e prosseguir a conhecer, você vai estabilizar. E Jesus, ele falou, não conforma, não estagne. É o dever de orar sempre, você nunca esmorecer. Sabe por quê? Porque senão as pessoas se esfriam e as pessoas perguntam para mim, pastor, por que eu não tenho mais aquela graça, aquele fogo, aquela alegria do primeiro amor? Eu conheço tudo, mas sabe, a sensação que está faltando algo, eu vou falar para você, o que está faltando é o seu progresso. Eu estou falando para você todo dia apresentar você. Eu vou te provar uma coisa na Bíblia. No Êxodo, eu creio que o capítulo 19 conta a história de Moisés. Moisés foi para o monte e ali passou 40 dias e 40 noites, oxigenando a sua mente no espírito. E nesses dias que ele passou lá, o Espírito Santo veio e Deus ministrou para ele toda a palavra na taba. A taba é o seu coração. Só o Espírito Santo imprime a palavra na tábua do seu coração. Mas, olha, observe, Moisés passou 40 dias ali, sabe? Em progresso na comunhão, desenvolvendo a comunhão. Aí as pessoas falam, eu queria tanto ter essa vida, eu queria tanto ter essa comunhão. Se isole. Progressa. Tenha um progresso no Senhor. Desenvolva a vossa mente. Que eles dizem que é o culto racional. Porque se você não destravar essa mente, a sua fé vai ser a mesma de 10 anos atrás. A sua fé vai ser a mesma de 5 anos atrás. E não é interessante isso, porque senão esse é um caminho bem mais curto para que você chegue a um sistema religioso. Sabe o que o Espírito Santo quer? Que você não chega nesse sistema religioso, porque se nós não cuidarmos, vamos ser sinceros, a maioria da igreja, a maioria de nós, entramos num sistema religioso. E não é um progresso no espírito. E se você não tiver um progresso no espírito, nada também há progresso. Não há progresso no relacionamento. Por que tem muitos divórcios? Não há progresso em negócios. Não há progresso em perspectiva. Não há progresso em nada, porque o mundo tem suas regras. Nós temos nossas regras. A nossa regra é conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. O Osé diz assim, por que você diz, Efraim? Por que você fala, Judá? Os meus caminhos passa despercebido perante o Senhor. Não, não é isso. Não é isso. O problema é que o nosso amor, como diz Oséias, é como orvalho da madrugada que cedo passa. Gente, passa tão cedo a nossa comunhão, passa tão cedo a nossa alegria. Sabe aquela alegria de ser cristão de verdade? Aquele entusiasmo em voltar para o culto, aquele entusiasmo em ler Bíblia, aquele entusiasmo em falar, eu vou conhecer isso, eu vou mais a fundo, eu vou quebrar essa casca. E depois eu vou na semente, eu vou lá no néctar das Escrituras, o néctar da revelação. Muitas pessoas não estão conseguindo fazer isso. A palavra de hoje está pedindo para você desbloquear a sua mente. Quantas pessoas falam, eu estou aqui, se Deus permitir, Ele faz. E se Ele não permitir, Ele não faz. Irmão, desbloqueia a sua mente. Tudo é possível aquele que crê. Será que Jesus estava rindo da nossa cara quando Ele falou que tudo é possível que crê? Ele está dizendo que há um lugar de desbloqueio de mente, irmão.
Há um lugar que você vai, sabe, limpar a sua mente, ter um lugar de plenitude no Senhor, porque eu vou falar para você, viu? O principal órgão do nosso corpo é a mente, irmão. Na mente, Satanás trabalha. Na mente, Deus trabalha. Se você tiver uma mente sensata, oxigenada pelo poder do Espírito Santo, estou usando esse vocábulo sem entender. Irmão, não há barreira que nos pare, não há nada que nos detém, não tem tristeza que nos segura, você está entendendo? Não tem medo que nos aflige, porque eu descobri uma coisa também, quando você entende, você tem essa mente oxigenada pela presença de Deus, quebrada as barreiras, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só assim não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E medo é nosso, medo é da humanidade nossa, mas a Bíblia fala também, para te alegrar um pouco nessa manhã, no amor não existe medo. Não existe. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O que quer dizer? Evolução de mente. Sabe por que Coríntios diz assim? Que nós temos a mente de Cristo. Estou dando uma dica para você aí, ué. Você pensa que isso é para Cristo, é para os profetas, para os santos profetas que já foram? Não, isso é para a gente, é para aqui e agora. Você lembra? O Jesus tinha uma mente desbloqueada. Jesus tem uma mente totalmente oxigenada pela presença de Deus. Olha o que ele fez. Vocês falam que falta 4 meses para a ceifa, não é? Aí os discípulos, sim, Jesus. Então, observar o campo. Está tudo maduro. Ou seja, para aquilo que para os discípulos era anos para frente, para Jesus era no momento. Sabe por quê? Porque o discípulo tinha uma mente totalmente bloqueada e carnal. Jesus tinha uma mente espiritual. Ah, se Jesus tinha uma mente espiritual, também tinha olhos espirituais. Jesus via além da curva. E só tem uma forma de você ver além da curva, além dos seus limites. É quando você desbloqueia essa mente, apresentando o seu corpo como sacrifício vivo, santo, aprausível a Deus, que é o culto racional. Agora sim, não conforma com nada. Não conforma com nada. Aí você vai transformar isso, você está entendendo, irmão? Pela renovação da vossa mente. Então, conheça Deus e prossegue conhecer Deus. Não ame Deus como Oséias tipifica ali em Oséias 6,3. O nosso amor para com Deus é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Nós estamos aqui, deve ser 8 horas aqui da manhã, aqui no Mato Grosso. Eu estou olhando aqui para mais, está meio embranquecido de orvalho, mas daqui meia hora está tudo seco. Assim, o que o escritor está procurando metaforar, ou falar, ou revelar? Ele está falando que no primeiro calor do problema você deixa de amar a Deus. Olha, o calor está chegando no orvalho ali na relva. Daqui um pouco está tudo seco, assim é com a gente. Se você não desbloquear a sua mente diariamente, se você não fazer uma limpeza de mente diariamente, o culto não é o bastante. Palavras não é bastante, porque eu nunca vi país que tem tanta palavra de Deus nas plataformas digitais. Eu nunca vi cidade com tanta igreja igual a nossa. Mas não é um contraditório? Por que as pessoas não têm uma plenitude? Por que as pessoas não reinam sobre a circunstância? Porque as mentes estão oxidadas do medo, da insegurança, da procrastinização, esse nome é estranho, né? Eu sou ruim de português. Ou seja, as pessoas têm protelado. Há uma preguiça mental. Há uma preguiça mental nos cristãos, então nós temos que desbloquear essa mente. Nós temos que sempre estar ali na presença, oxigenando isso com a palavra, desbloqueando essa mente, está entendendo? Porque uma coisa tão real que o próprio Coríntios diz, o Senhor é o Espírito. E aonde? Ao Espírito do Senhor. Ali, a liberdade. Está entendendo? Então, se liberte. Quebra esse gelo. Sai dessa mesmice. Ninguém merece ver uma mesmice dentro de uma igreja. Ninguém merece ter a mesma revelação de uma Bíblia que 3 anos atrás você tinha.
Não, ninguém aguenta, ó, você não vai aguentar isso. E sem dizer que tem uma coisa nociva nesse negócio todo, você se torna um candidato bem forte para tornar um religioso recalcado, triste, com a visão limitada. Desbloqueie a sua mente em nome de Jesus, orando no Espírito, hora após hora. Se afastando um pouquinho, para que o fogo do Espírito Santo imprime a verdade no seu coração. E aí sim, depois dessa grande revelação, depois da visitação do céu no seu coração, aí eu vou te ordenar uma coisa linda. Não conforma com essa dor, não conforma com essa tristeza, não conforma com essa vida financeira, não conforma com esses traumas, não conforma com os seus limites. Amém? Recebendo a mente do Espírito, se enchendo da presença do Espírito. Amém? Eu prego a palavra, e já prego a palavra há 17 anos sem parar. Eu preguei esse culto terça-feira passada, essa linhagem. Tem alguma coisa parecida com aquele culto, mas está tudo diferente daquele dia. Hoje já mudou um pouco. Por quê? Porque vai ter que evoluir a nossa visão espiritual. Porque Deus não é estático, Deus muda sempre. Deus quer que você muda. Porque ninguém aguenta, até citei lá um dia, isso foi em São José do Rio Preto que eu falei isso. Come alface todo dia, você não aguenta. Você tem que fazer uma misturinha, né? Você tem que ter um pouco de oração em língua, um pouco de jejum, um pouco de adoração, um pouco de louvor, um pouco de meditação, mas isso é a coisa progressiva na sua vida. Porque o livro de Isaías, para nós terminar agora o raciocínio, Isaías 29, diz assim, porque a palavra de Deus é preceito e mais preceito, um pouco aqui e um pouco ali. É regra sobre regra, é regra e mais regra. É uma coisa que você vai ter que progredir nisso. Aí sim, você não conforma mais com nada. O que é que na tua vida está, sabe, uma rotina? Você às vezes não assume, mas está tão sem graça. O que está acontecendo? Desbloqueia essa mente. Amém? Com cântico, louvores, hinos. Eu não sei o que você tem que fazer, mas faça alguma coisa. Que Deus te abençoe muitíssimo. Amém?